Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema central deste semestre, que é justamente falar de carreiras e empregabilidade. Hoje nós vamos falar de carreiras e intervenção do Estado e o impacto da CLT na produtividade. Para falar desse tema tão complexo, tão importante, nós convidamos um especialista nesse assunto, o Norman Calmos. Vou fazer uma breve apresentação do Norman, que tem uma vasta experiência. Ele é um economista sênior com experiência em desenvolvimento econômico, em entidades internacionais de fomento, internacionalização de empresas e redesenho de cadeias produtivas regionais, fluente em inglês e espanhol, atuando como consultor, conselheiro e mentor de organizações da sociedade civil. Tem experiência em exportação, incentivos fiscais, gestão de finanças públicas e perícias econômicas. Habilidades em planejamento estratégico, desenvolvimento de plataformas tecnológicas e promoção de integração regional. Norman, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal de podcast. Eu agradeço imensamente, me sinto honrado pelo convite. Puxa vida, que coisa boa. Ô Norman, só esse título já daria uma tese de doutorado, né? Já tem várias perguntas colocadas aqui só no título, né? A ideia é falar sobre justamente esse impacto da CLT na produtividade. Eu achei extremamente interessante, né, para que pudéssemos abordar. Que impactos são esses, né? São positivos? Eles são preocupantes, negativos? Qual é a sua visão sobre essa relação da CLT com esse tema produtividade, que é um tema tão importante, né, para as organizações, principalmente aquelas com fins lucrativos, né, porque tem uma relação direta de produtividade com lucratividade. Então, sim. É uma questão importante a se discutir. Vamos começar na CLT, né? De onde saiu aquilo, né? Então, a CLT nasce de uma junção de um monte de leis que não necessariamente tinham a ver. Em 43, né? Dá licença, faz um certo tempo. E alça o Getúlio Vargas ao posto de pai dos pobres. Olha aqui. Né? Por quê? Porque ele ele determinou, através, evidentemente, da intervenção do Estado, da mão pesada do Estado, determinou quais eram os custos que os empresários, empregadores teriam para manter os seus funcionários. Quem está simplesmente recebendo isso acha lindo, né? Poxa, que bom! Quer dizer que agora eu vou ter um monte de coisa, não sei o quê. Sim. Só esqueceram de contar que alguém paga. Então, bom, o alguém paga, quem será? O pior é que, mas o custo fica para o empregador, para o empresário, né? E esse discurso vem sendo mantido durante todo o tempo, desde então. Em algum momento, de 43, em algum momento alguém precisa começar a flexibilizar um pouco isso, né? Porque de 43 para cá sobrou muito pouca coisa. Sim. Em termos de emprego, né? Do emprego. Então, tem muita questão nesse momento que precisa muito ser rediscutida. Então, a gente estava comentando antes, faz 7 anos que eu não saio da minha casa para trabalhar. E eu trabalho muito. E aí? Do ponto de vista do IBGE, por exemplo, isso é um problema. Olha só. Se a gente levar em consideração a linha
de pensamento, linha de raciocínio de um governo que tenta taxar as operações do Uber, por exemplo, o Uber, a Food, todos esses aplicativos de entrega, e tenta transferir para eles alguma custos trabalhistas, quando a gente sabe que não é nada disso, nós vamos ver o impacto negativo que tem. Então, independente, naquele momento era diferente a coisa, eu tenho lá minhas dúvidas, eu não posso falar, em 43 eu ainda não era nascido, mas, sim, hoje é um absurdo completo, né? Querer que o Estado se meta nas relações entre as pessoas só pode trazer prejuízo para todo mundo. Não é só para o empregador, não é só para o trabalhador, é para todo mundo. Porque nós queremos uma relação mais livre, nós não somos crianças, os trabalhadores têm plena possibilidade de mudar de emprego, de se colocar em outro, de se capacitar. A gente estava falando da pandemia. Sim. Né? Quanta gente começou a trabalhar durante a pandemia ou que mudou totalmente a sua forma de trabalho durante a pandemia. Este podcast aqui é fruto Sim. daquela mudança, né? Então foi olha que virada, né? Então, vamos lá, e mudou a CLT mudou por causa disso? Não. Não dá para achar que está tudo igual a 1943, não está. E eu tenho a impressão, né? Isso é uma impressão, não é fruto de pesquisa nem nada, mas a minha geração, por exemplo, ou outras gerações muito próximas à minha, era muito importante você buscar um emprego que tinha o empregador fornecendo esse benefício, vamos colocar assim, como benefício de empregar utilizando a CLT, que me dava uma certa garantia, me dava uma certa possibilidade de ter alguns benefícios, enfim, e isso era importante para os dois lados. De um lado, para o empregador, que era uma maneira de segurar o bom profissional, porque sabia que esse profissional não ia sair por qualquer coisa, porque a CLT também era uma maneira de segurar esse profissional, e o profissional também de ter uma relação mais segura. Mas eu não vejo isso, por exemplo, com o jovem de hoje. Às vezes eu converso com os alunos da graduação, onde eu tenho mais contato, e eles não estão muito preocupados com isso, né? Eles falam, não me prendo por isso, eu tenho outros elementos que são importantes nessa relação de empresa e empregador, né? Empregado e empregador. E essa relação passa por uma qualidade de vida, passa por uma possibilidade de desenvolvimento, ou seja, a CLT me parece, né, ter esse vínculo formal desta maneira, utilizando a CLT como base, parece que ficou para segundo plano, diferente da geração a qual eu estava mais ligado, né? Nós, né? Vem cá, você também tem mais ou menos a minha idade, eu sou mais velho. Mas você lembra que as pessoas andavam com a carteira de trabalho na rua para que não tivesse problema com a polícia? Sim. Porque a gente mostrava a carteira de trabalho e falava, olha aqui, eu sou empregado. Você lembra disso? Sim, sim. Então, um carimbo na carteira de trabalho é um negócio maravilhoso. Você passava daquela... Hoje... sabe? Hoje... Mas é engraçado, porque as nossas instituições continuam considerando o trabalho formal como o trabalho de melhor qualidade. Né? Isso é uma questão muito séria. Nós estamos falando de uma questão cultural, né? Agora, a maior parte dos jovens nem tem carteira de trabalho, não está nem pouco interessado nisso e não precisa. Muitos não têm sequer um endereço estabelecido do escritório, porque são nômades, né, digitais. Eu tenho muito contato com esse pessoal, falando onde é que você está hoje, que a gente nunca sabe. Mas
Mas olha só, uma coisa é a questão cultural que nós tínhamos lá, carteira de identidade, bonitinho, mas hoje todas as estatísticas do IBGE, por exemplo, que consideram o emprego formal o melhor deles, e quando você não tem um emprego formal, você já está num subemprego. É literal. A classificação de quem não está, de quem está trabalhando, mas não é um trabalhador formal, é subemprego. Espera um pouco, como assim? Sabe? E se eu não quiser trabalhar o tempo todo, algum problema? Por que é sub? É sub o quê? Sabe? Então, não, definitivamente a gente precisa mudar alguma coisa, precisamos dar uma mexida nisso, nesse ambiente de trabalho. E o que me chamou a atenção quando nós começamos a discutir esse tema, né, foi a relação com a produtividade, né, o quanto isso, essas relações entre empresa e empregado, né, e colaborador, o quanto isso pode afetar a produtividade das empresas, né? Você acredita que uma empresa que tem o empregado de uma forma mais, vamos colocar assim, formal, isso permite melhorar a produtividade? Não, eu vou te falar do que eu tenho hoje. Você sabe que eu trabalho com tecnologia, não só, mas também eu trabalho com tecnologia, principalmente voltada para governos. Estamos falando de análises de situações em que eu obrigatoriamente tenho que analisar a produtividade, tá? Isso faz parte da minha atividade. O que eu vejo? Ainda mais quando você pega governo, que também tem uma estabilidade maior, né? Ainda maior do que na CLT. Não, definitivamente é inversa. A relação é inversa. A produtividade é maior, costuma ser maior, não é regra, mas assim, ela costuma ser maior quando a pessoa tem a liberdade de trabalhar nos horários que queira, do jeito que queira. Vou te dar um exemplo. Tenho programadores que trabalham comigo que tem o seu emprego formal, porque sim, alguns deles têm, outros não, mas assim. Aí tem os malucos que resolvem trabalhar durante a noite ou de madrugada. Eu estou cansado de receber atualização de arquivo, coisa assim, às 4 horas da manhã, porque o cara estava trabalhando. Porque, coitadinho, que é uma forma de escravidão. Não, ele está trabalhando porque ele quer essa hora, sabe? Não tem nada a ver com isso. Ele faz o que quiser, a gente não se vê. Tem um caso interessante de um rapaz que trabalha comigo no programador, mas faz 3 anos que a gente trabalha junto. E a gente se fala todo dia. Eu o vi fisicamente 2 vezes. No aniversário, ele me convidou para o aniversário, e depois uma outra conversa que a gente teve, que eu fui na casa dele. Assim, mas é isso, sabe? Para quê? Para que eu vou? A pessoa tem que despender tempo e se deslocar. Então, a produtividade costuma ser inversamente proporcional à liberalização desse tempo de trabalho. O que eu faço? Eu passo tarefas. Meu amiguinho, é assim, quanto mais rápido você me entregar, mais rápido você vai receber. Acabou. O preço é ajustado, sabe? É livre. Mas ele vai receber mais, mas ele não tem direito a férias, 13º, não sei o quê. Ele está cobrando mais, ele recebe mais, e eu pago menos do que seria se eu tivesse um funcionário, que ainda por cima ia ter esse problema. Então, esse é outro mito, né? Não, mas eu não tenho direitos. Sério que você não tem direitos? Tá. Como assim? Você está esquecendo que você está pagando por isso? Porque todo mundo paga, né? Alguém paga. E, de forma geral, quem mais paga, contar um segredo, né? Quem mais paga é quem está na ponta da linha. Então, quem mais paga é o trabalhador, que está lá na ponta da linha. É ele que vai pagar. Porque a empresa, de algum jeito, vai ter que cobrar isso.
cobrar de alguém. E muitas vezes ela pode, inclusive, cobrar para cima por conta do risco. Esse é outro problema que a gente tem no Brasil. E aí é um problema muito mais sério, né? A produtividade, realmente, foi um negócio que a gente comentou, a produtividade brasileira é muito baixa. Nós estamos um dos mais baixos níveis de produtividade do mundo, né, por trabalhador. Então, isso é sério. Isso traz um custo, isso faz parte do nosso custo Brasil. Tem uma série de questões nisso. Eu vi fiquei apavorado que eu vi o resultado do PISA de 22 e eu não lembro direito os números, mas em matemática 1% dos estudantes tem o melhor desempenho, em leitura 2%, e em ciências acho que 2% também, sabe? Tem a melhor nota. O resto está todo mundo abaixo. A maior parte não consegue compreender um texto. É assustador o que a gente vê no Brasil, né? A gente sabe como é que é. Então, como é que nós vamos ser produtivos dentro deste contexto? Será que dá para sair? Fica difícil, hein? Fica bem difícil. Então, nós só vamos ter produtividade quando as pessoas puderem se virar, sabe? Você está na escola, beleza, mas a escola só vai resolver o seu problema? Talvez não. Mas hoje eu também não preciso ficar exclusivamente na escola. As pessoas precisam pensar na maravilha que é a liberdade de poder escolher e de poder seguir o seu próprio caminho e falar, o meu caminho é este, e acabou, sabe? Eu não preciso do Estado que venha ser o meu tutor e que resolva tudo por mim. Não vai funcionar. Produtividade assim nós não vamos ter. E pelo que eu estou entendendo da sua fala, né, Norma, existe uma questão aí de uma falta de um posicionamento do país em relação a esse assunto, né? Porque parece que o governo, e eu não estou falando aqui de partido político ou de quem está no governo, né? Porque isso acho que bypassa todas essas esferas de partidos, né? Mas o país ele não se posiciona a respeito desse assunto, né? De como quer desenvolver uma relação de trabalho, né? Porque nós estamos falando de trabalho e as pessoas querem trabalhar e as pessoas precisam trabalhar, né? E às vezes o governo, como você está colocando, quando ele se mete em assunto a qual ele não tem, às vezes, competência tem, porque tem vários técnicos, tal, mas ele não tem o interesse de se meter, muitas vezes, mas se mete por uma questão social, por uma questão eleitoral, e quando ele se mete, acaba se metendo mal, né? Fazendo uma intervenção ruim, porque não se posiciona. Então, os empresários ficam perdidos nessa relação, ou seja, como é que eu vou me relacionar com o outro lado? O empregado também não entende o posicionamento das empresas, porque de uma hora encontra de um jeito, de outro, não sabe, né, para que caminho vai. E nesse meio de tudo isso, pelo que eu vejo e da sua fala, eu vejo que isso acaba afetando todos os stakeholders, ou seja, essa falta de definição, né, acaba impactando o consumidor, que também ele não entende. Espera aí, estou entrando em contato com uma empresa, essa empresa não tem um funcionário na carteira, ele não tem um funcionário fixo, né? E o outro tem. Enfim, o consumidor também fica perdido, fornecedores, parceiros de negócio, quer dizer, a falta de uma política pública, não de intervenção, mas uma política pública que defina as relações, né, trabalhistas, isso prejudica toda uma sociedade, né? Pelo que eu estou entendendo da sua fala, Norma. Olha só, né? Nós estamos muito acostumados a aceitar que essas relações têm que ser elas têm que ser regulamentadas,
tá? Muito acostumados com isso. Então, nós partimos desse pressuposto. Aí vem o Estado falando, não, aqui tem que ser desse jeito e tal. Nós temos um exemplo que aconteceu esta semana, do resultado de uma política pública mal conduzida. Você deve ter visto o Elon Musk tirar todas as empresas dele da Califórnia e colocar no Texas. Por que foi? Tá, porque é política. Então, o que ele falou? Não, eu não quero mais. Ele pode fazer? Lógico que ele pode fazer. Ué, o negócio é dele. Ele não pode fazer. Então, o que ele fez? Por que ele foi para o Texas? Porque lá ele tem uma situação que é menos agressiva, é menos intervencionista do ponto de vista do Estado. Nós estamos aqui no Brasil e nós estamos achando que está tudo bem, não sei o quê, e aí vem um Milei na Argentina e muda a situação e fala, escuta, todo mundo é grande aqui, todo mundo é adulto, vocês se acertem aqui, não tem problema nenhum. Eles também tinham lá uma legislação trabalhista, tem ainda uma legislação trabalhista complicada, mas assim, ele está diminuindo essa intervenção do Estado. Ele fala, gente, a troco de quê que eu vou continuar nessa história, fazendo com que o Estado esteja se metendo no meio? Sabe? Então, tem um livro muito interessante do Hayek, cujo título é A Fatal Arrogância. Então, a fatal arrogância é a arrogância dos governos acharem que eles sabem. E aí eles colocam todo mundo embaixo do pé deles, falam, um pezinho assim, falam, aqui é deste jeito. Para quê? Você quer o quê, afinal de contas? Não, eu preciso proteger as pessoas. Quando você tenta proteger, eu não estou falando que tem que tratar todo mundo igual. Aliás, estou falando que tem que tratar todo mundo igual, mas assim, é claro que existem situações em que as pessoas precisam de suporte. Nós estamos totalmente de acordo. Mas acontece o seguinte, num país em que a carga trabalhista é igual a pelo menos 50% do montante que está sendo pago, tem alguma coisa errada. Esse negócio, esses 50% que vão para o governo, supostamente para ajudar o trabalhador, estão ajudando? Não está. Então, no final, é antiproducente. Mas nós estamos acostumados com isso. Nós achamos que alguém tem que regular as coisas, né? Alguém tem que dar um jeito. Não tem que colocar limites. Por que eu não me sinto eu trabalhador? Por que eu não me sinto um empresário de mim mesmo e vou estabelecer quanto que eu ganho? É isso aqui que eu ganho, acabou. Você quer me contratar? Tá bom, você contrata. Não quer me contratar? Tá bom, tem outro que quer. Não, mas aí os empresários vão querer baixar os salários. O empresário só vai querer baixar o salário se ele não tiver produtividade. Eu estou cansado de ver isso, sabe? Gente que recebe mais, trabalha menos tempo, recebe mais, porque é bom. Agora, se eu gosto de ficar encostadinho, se eu gosto de não estar muito ali, não quero estudar muito, tá tudo bom para mim, não tem. Aí eu vou procurar essa situação de maior tranquilidade, né? Assim, eu essencialmente, você já percebeu, e eu deixo isso muito claro, eu tenho uma bronca muito grande com relação ao intervencionismo estatal. Isso assim, é complicado, mas assim, é simples. Está demonstrado que o Estado não sabe administrar. Assim, é só isso. Como é que o governo que não sabe administrar, e ele não sabe administrar nem dentro de casa, porque muitas vezes a gente tem problemas muito sérios, né? Como é que ele vai querer se meter no negócio dos outros? Me conta. Pô, para, sabe? Então, eu sou pela liberdade das pessoas, entendeu? Eu quero trabalhar. Perfeitamente. Eu não quero trabalhar. Tá bom, por mim, tá bom, não tem problema nenhum, sabe? Mas o cara sempre vai ter algum problema, ele vai ter alguma necessidade pessoal, ele precisa sair.
Tá bom, qual que é o problema? Eu estou cansado de conversar com o pessoal aqui. Os meninos querem, sei lá, sair no final de semana prolongado. Falou, eu estou querendo emendar a semana. Eu falei, emenda. Como é que eu vou fazer? Emenda. Um exemplo típico, claro disso. Eu tenho um atendimento ao cliente. Isso vai te dar um gancho para o próximo. Eu tenho um atendimento ao cliente. E eu tinha 15 pessoas trabalhando, tudo no WhatsApp. 15 pessoas trabalhando no WhatsApp. Tá? E eu tinha problemas muito sérios, porque a gente tem, ainda por cima, tinha alguém que ficava supervisionando as respostas, e não sei o quê, resposta complicada, errado, não sei o quê, aí vem, traz o cara, não sei o quê. Substituímos por robô, por bot, no WhatsApp. Hoje eu tenho 3 pessoas. E os resultados são melhores. Ah, não, mas tá vendo? As pessoas perderam emprego. Não, elas não perderam emprego. Eu só estou tendo mais produtividade e elas têm a possibilidade de fazer outras coisas que sejam mais interessantes, que inclusive remunerem melhor do que simplesmente ficar no atendimento via WhatsApp, sabe? Esse é o ponto. Então, não é que perderam emprego. Não, simplesmente mudou a condição. Então, neste caso especificamente, a inteligência artificial do bot, que é, sabe, aumentou a produtividade de um lado, né? Aumentou essa produtividade, permitiu que baixasse de 15 para 3, porque tem situações que realmente precisam de pessoas, e deixou o trabalho que não é um trabalho inteligente, deixou o trabalho para a inteligência artificial, que não reclama, sabe? Que faz o trabalho e não me enche o saco. Sim. Essas falácias que normalmente às vezes acontecem, né? De falar por conta do e-commerce não vai ter mais loja física, por conta disso não vai ter mais banco. Eu não vi nada disso acontecer, né? Na época assim, final dos anos 90, tinha toda essa ideia de que muitos empregos iriam desaparecer e as pessoas não teriam emprego. Alguns empregos realmente desapareceram, né? Tem coisas que não faz mais sentido. Outros diminuíram muito, mas cresceu outros, né? Quer dizer, hoje você tem um cara que é um operador de drone e precisa de um cara para operar aquele drone numa plantação. Você Né? pensa nisso? O cara está brincando o dia inteiro de videogame. O cara o operador de drone está brincando de videogame e ele recebe muito bem para isso. Olha que maravilha. Então, por que a eu gente... tirou o cara, por exemplo, daquele cara que estava, às vezes, num trator e fez ele ter uma qualificação melhor, né? Ele melhorou em termos de conhecimento, de habilidades, de competência, e hoje ele está lá manejando lá um drone e tem operadores de tráfego hoje na internet, quer dizer, eram profissões que não existiam anteriormente e que hoje demanda de profissionais, né? E aí precisa ter aquele cara que perceba isso, né? O profissional, e ele migre de carreira, né? Se ele continuar sendo operador de trator, ele possivelmente vai sentir muita dificuldade de entrar nesse mercado, né? Mas para ele ser operador de trator hoje, ele tem que saber muita coisa. Ele tem que ser muito bom. Porque os tratores hoje já, né, não tem. Então você usou um exemplo sensacional. O operador de trator, eu lembro como era, eu dirigi Valmet, sabe? Então, era duro pra caramba, era duro, e calor. Rapaz, hoje, uma cabine de trator, além de funcionar a maior parte do tempo sozinha, sem necessidade de um operador e com GPS e tudo, aquele negócio é uma maravilha, um conforto absurdo. E o operador é extremamente bem pago, sabe? Mas nós continuamos falando, é cultural, sabe? É cultural isso. Não tem... E nós precisamos dar um jeito de mudar em algum momento. Vamos mudar, né? Sem dúvida alguma. Norma, estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo. Que delícia de bate-papo.
né? Que delícia te conhecer, né? Como uma pessoa com essa visão, com esse sorriso aí de felicidade, em termos de atividade, né? De estar pleno aí naquilo que desenvolve. Então, que bom te conhecer. Quero deixar esse finalzinho de podcast para que você passe uma mensagem, deixe seu contato, dê alguma dica para os nossos ouvintes. Olha, bom, primeiro, evidentemente, quem quiser entrar em contato comigo, fica muito fácil. Meu LinkedIn é o meu nome inteiro, Norman Calmos. Vai lá no LinkedIn, me procura que eu estou lá, né? Eu tenho outros canais, mas o que eu mais uso é o LinkedIn, realmente. Aliás, através de onde nós nos conhecemos, Sim, né? sem dúvida. Olha aqui. Bom, e é uma coisa muito interessante. O que eu gostaria, né, de... Eu tenho visto uma coisa muito interessante. Eu trabalho muito com inteligência artificial, tá? E é estranho, né? Porque a gente fala, pô, mas o velhinho aí, inteligência artificial? Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Tem uma triste notícia para a moçada. Nós estamos usando inteligência artificial melhor que vocês. Atenção! Isso é um fato. Nós carecas de cabelo branco, nós estamos usando... Então, assim, vamos prestar atenção nisso, né? Porque a grande vantagem que eu vejo de usar a inteligência artificial é que ela aumenta a nossa produtividade. Esse negócio de ser workaholic é uma bobagem, né? Então, não precisa trabalhar muito, precisa trabalhar bem. Vamos trabalhar bem, aumentar a nossa produtividade, que a gente vai melhorar as condições, as nossas, da família, do país, de todo mundo. Sem ficar pensando em governo. E aí, quando eu falo sem ficar pensando em governo, tem um livro maravilhoso, que é um livro da Ayn Rand, que é uma russa naturalizada americana, que é considerado o segundo livro mais importante da biblioteca nos Estados Unidos. Puxa. Que só perde para a Bíblia, para você ter uma ideia, mais importante em termos de capacidade de disseminação de ideias. Ele é o segundo, só perde para a Bíblia, que é a Revolta de Atlas. E não sei quanto que a moçada vai gostar, eu já li algumas vezes, mas ele tem 2.000 páginas, então pode ser, é um tijolo. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? E por que eu estou mencionando esse livro agora? Embora grande e tal, ele é um romance, é bastante fácil de ler, mas ela conseguiu colocar, a Ayn Rand conseguiu colocar nesse romance os elementos do liberalismo, né? Ou do libertarianismo. E ela coloca muito bem a força do Estado e o que acontece quando o cidadão percebe que o Estado não precisa, que não é o cidadão que precisa do Estado, é o Estado que precisa do cidadão. Então, é maravilhoso. Quem não viu, quem não leu, por favor, leia. Arrisque-se. Ele é muito gostoso de ler, tá? Apesar das 2.000 páginas. Lê no Kindle, que é mais leve. Ou ler um pouquinho por dia, uma hora chega. Lê um pouquinho por dia, cara, você fica louco. Eu não sei, eu gosto de ler, né? Eu sou meio trasta, né, de livro. Então, eu gosto de ler. Eu não conseguia parar. E eu não li no físico, não. Eu li no Kindle mesmo, porque eu gosto mais. Tá bom? Maravilha. Norman, eu quero te agradecer demais a sua presença, a disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos ouvintes, de abraçar esse projeto, porque tem que ser abraçado, né? Porque eu costumo comentar, não tem fins lucrativos, nós fazemos isso com amor, e é legal, né? Antes da abertura do nosso podcast, essa afinidade nossa, né? Você também comunga dessa ideia de devolver um pouco para a sociedade aquilo que nós recebemos, né? E é bacana de encontrar pessoas que queiram realmente passar alguma ideia ou provocar algumas reflexões. Aqui ninguém tem certezas, mas nós provocamos reflexões para que cada um siga o seu próprio caminho. Eu acho que isso você fez com brilhantismo, né? Provocar as pessoas para pensar.
e isso tornou o podcast um podcast muito interessante de ser acompanhado, viu? Quero te agradecer demais. Eu estou muito honrado com a sua presença aqui no nosso canal. Não, olha, eu agradeço duas vezes. Eu agradeço pelo convite, evidentemente, já te falei isso. Eu falei antes, eu fico feliz, honrado. Mas, além de agradecer pelo convite, eu quero te agradecer por ter essa disposição de manter o podcast. Nós precisamos disso. Da mesma forma como não tem cabimento, nós temos uma regulação das relações trabalhistas, não tem cabimento também a gente ter uma regulação de conteúdo. Você está oferecendo a possibilidade das pessoas acessarem isso. Então, muito obrigado por isso também, porque nós precisamos dessas disponibilidades, tá? Maravilha. E, prezados ouvintes, então, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.